Presta bem atenção. A dependência de Deus, ela é algo importantíssimo para aqueles que querem ter uma caminhada e uma jornada feliz. Irmãos, a gente não passa por certas coisas na vida porque a gente é mais forte do que você, porque somos mais sábios do que o outro, um é mais sábio do que o outro, não. Nós enfrentamos e passamos por cima de muita coisa e estamos aqui porque somos profundamente dependentes de Deus e da sua presença na nossa vida para sermos bem-sucedidos. Quem é dependente de Deus, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, quando a gente tolera algumas coisas, quando mesmo a gente sendo magoado, chateado, entristecido, envergonhado, mesmo sem dinheiro, mesmo com as coisas dando errado, a gente continua vindo para a casa de Deus. Sabe por quê? É porque a gente depende do Espírito Santo, depende do Senhor Jesus para ter uma vida melhor. Quando Satanás consegue encher o teu coração e te fazer ser independente, ou seja, eu não dependo do pastor, eu não dependo da igreja, eu não dependo do Espírito Santo, eu não preciso ler a palavra. Qualquer pessoa aqui que não tem a Bíblia em casa e que não tem lido ela todos os dias, essa pessoa está a caminho de um fracasso muito grande. Vai entrar em colapso, os pecados velhos vão voltar. Ler a palavra de Deus é dependência de Deus. Se eu não ler a palavra de Deus, eu morro. Se eu não tiver a leitura diária dessa palavra, não me alimentar dela, a minha fé morre e os pecados voltam de novo. Ler a palavra é primordial para quem quer ser feliz e ter uma jornada feliz. Quem está entendendo, levanta a mão. Vamos aplaudir essa palavra que está aqui. É ela que dá vida a gente, é ela que nos cura, é ela que nos liberta. Aplauda bem forte, aplauda bem forte. Ele é o verbo que se fez carne, aleluia. Quem é dependente da palavra, dá um glória a Deus aí, por favor. Pergunta para o seu irmão, você tem lido a palavra de Deus, meu amigo? Vamos fazer um negócio, gente. Vamos ler o Novo Testamento agora nesse primeiro semestre. Até julho dá tempo? Dá. Lê todo o Novo Testamento, começando em Mateus, depois Marcos, Lucas, João. Conhecemos a vida e a história de Jesus. Depois a gente pega o livro de Atos, leia os Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram. O início da nossa igreja está em Atos. Muita coisa que acontece aqui, acontecia em Atos dos Apóstolos. Muitos propósitos que o pastor faz aqui, se fazia na igreja primitiva. Vamos aprender. Depois a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, começando em Romanos, e vamos lendo Romanos, 1 e 2 Coríntios, onde aprendemos sobre a Santa Ceia, aprendemos como viver, aprendemos a respeito do casamento, a respeito da igreja, no livro de Efésios, lemos sobre Filipenses, sobre as igrejas. Vamos ler, quem pode ler a palavra de Deus, dá um glória a Deus. Pega na mão do irmão e diga, seja dependente da palavra de Deus, meu amigo. Aleluia. Senhores pastores, senhores obreiros, quem deixa de ler para de aprender, quem para de aprender começou a morrer. Repete comigo, quem deixa de ler para de aprender, quem deixa de aprender, para de crescer e começou a morrer. Eu não posso ficar sem ler, porque eu tenho que aprender para crescer. Se eu não tiver esse ciclo, eu vou morrer, eu vou ficar carnudo. Olha para o irmão e pergunta para ele se ele anda muito na carne. Sabe o que é isso, carnudo? É o cara que anda no toicinho. Tudo que você fala com ele, ele briga, ele leva para o lado da carne, ele quer bater, ele quer matar. Não tem o amor de Cristo na vida dele mais. Ele leva tudo no tapa, tudo xingando, tudo brincando, brigando. Se tudo não sair do jeitinho dele, ele não tem domínio próprio, ele não tem paciência, ele não tem temperança, ele não tem mansidão, ele não tem o fruto do Espírito, ele não tem alegria. Você olha para o cara, não tem alegria. Quem serve a Jesus com alegria? Pelo amor de Deus, levanta a mão aqui. Não, eu não ouvi. Quem serve a Jesus com alegria aqui? Deixa eu ver. Fala com o seu irmão, alegrei quando me disseram. Diga para ele, vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar de alegria. Não deixa ninguém tirar a alegria de estar aqui. Não deixa ninguém roubar a alegria de estar na casa de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor.
dependência de Deus. Por isso devemos ler. Quando Esdras saiu da Babilônia rumo a Jerusalém, Esdras, sabia que ele era dependente de Deus para chegar. Não dá para começar uma viagem e achar que vai chegar na sua própria força. Dependemos de Deus para chegar. Esdras sabia que se a mão de Deus não fosse com ele, ele não chegaria. Então, se você me perguntar qual é a chave da jornada feliz, a mão de Deus veio sobre Esdras e ela moveu por causa de suas orações e levou ele até onde ele gostaria, onde ele queria chegar, protegendo ele, a família dele e os bens dele. Nessa corrente, a mão de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Pegue na mão de 3 irmãos e diga para ele: a mão de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai dar um glória a Deus aí, por favor, dá um glória. A mão de Deus vai estar sobre a tua vida nessa jornada. E operando Deus, quem impedirá, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e você não seremos atingidos. Quem aqui acredita que a mão poderosa de Jeová vai estar conosco? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Dependência. Quando somos dependentes de Deus, não hesitamos em fazer o que Deus nos pede. Gênesis 22, 3. Quando somos dependentes de Deus, meninos, não hesitamos em fazer o que Deus pede. Músicos dependentes, pastores dependentes, obreiros dependentes. É melhor ser submisso. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque na hora certa Deus vai te exaltar. Então olha para o irmão e diga para ele: servir a Deus é estar humilhando debaixo da mão de Deus. Aleluia. Quem está debaixo da mão de Deus, humildemente debaixo da mão de Deus, no tempo certo Deus vai te levantar, Ele vai te exaltar. No tempo certo Ele vai fazer. Deus sabe o tempo certo. Então quem é dependente de Deus não hesita em fazer o que Deus pede. Então eu vou ler a parte A desse versículo, tá? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Olha como é que está na minha Bíblia. Há uma diferencinha na minha Bíblia. Eu quero que você repita comigo do jeito que está aqui na minha Bíblia em Gênesis 22. Espera aí. Se você puder anotar esse trecho aí, ô rapaz do som. Diga comigo: então se levantou Abraão de manhã bem cedo e foi. Pegue na mão do irmão e diga para ele: então se levantou-se Abraão de manhã bem cedo e foi. De novo, vamos lá. Então levantou Abraão de manhã bem cedo. Vai vocês, 1, 2 e... Não, então levantou Abraão de manhã bem cedo e... vai. O que havia acontecido na noite de Abraão? Olha para mim. Essa foi a noite mais importante da vida de Abraão. Algumas pessoas pensam que Abraão foi amigo de Deus. Um dos personagens mais importantes da Bíblia foi Abraão, pai da nação judaica, pai do islamismo. É, pastor, é. Ele é pai de Ismael, que deu origem ao Islã. Se você for lá nos muçulmanos e perguntar quem foi Abraão, ele é o personagem importante da história dos muçulmanos. Ele é então o pai das 3 religiões monoteístas do mundo.
Monoteístas são religiões que adoram um só Deus. Nós, os cristãos, os judeus e os muçulmanos adoram um só Deus. Abraão foi o pai das 3 religiões. Algumas vão errado, abandonaram o caminho, mas ele é o homem que deu início. Abraão, um dos personagens mais importantes da história, era extremamente dependente de quem? Ele não era como você, ele era dependente de Deus. Abraão. Essa história começa, então levantou-se Abraão de manhã bem cedo e foi. Esse texto começa, não foi assim. A noite de Abraão foi terrível. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito séria. Por que Deus criou? Qual a razão que Deus... Deixa eu tentar te explicar. Qual a razão de Deus ter criado o mundo? Uma pergunta. Eu vou te explicar sobre dependência divina. Olha para mim. Qual a razão porque Deus criou o mundo? Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para colocar dentro do mundo, porque no mundo é o único local, é a única realidade aonde existe o tempo. Em nenhuma outra realidade existe o tempo. Na eternidade não existe o tempo. No mundo espiritual não existe o tempo. No inferno não existe o tempo. No céu não existe o tempo. O tempo só existe dentro do planeta Terra. Se você sair fora, do planeta Terra, lá não tem tempo. Não existe horas, minutos, segundos. Não existe. Só existe o tempo dentro do globo terrestre. Então, todas as coisas eram eternas, até que Deus criou o planeta Terra, e dentro dele Deus colocou o tempo, o Cronos. Cronos é o tempo, tempo é o Cronos. Deus colocou o Cronos, o tempo. Quem está me entendendo? Só que toda criatura é governada pelo Cronos, pelo tempo. O tempo significa que tudo que existe hoje não vai existir para sempre. Tudo está preso e determinado pelo tempo. Tudo, começo, meio e fim. Deus é o único que não está no Cronos. Deus está no Cairo. O tempo de Deus é diferente, a eternidade, o Kairos. Olha para mim. O Cronos, o tempo, é registrado pelo homem como minutos, segundos, horas, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênio. Não conseguimos contar o tempo depois daí. É assim que contamos o tempo. Mas Deus conta o tempo de maneira diferente. Pastor, como é que Deus faz a contagem do tempo? Deus só faz assim: manhã, dia e noite, luz e trevas. O tempo para Deus é dividido de 2 maneiras. Repete, levanta a mão direita. Luz, trevas. Gênesis capítulo 1, verso 4. Veja como é que Deus conta o tempo. Significa que a nossa vida está dividida em 2 períodos. Luz. Há 2 fases que eu e você vamos ter que enfrentar na vida. Ninguém aqui vai viver eternamente o dia. Ninguém aqui vai viver eternamente a luz. Ninguém aqui vai viver eternamente o sol. Todos nós teremos períodos de trevas. Ninguém aqui vai viver só o lado bom, só o dia. Porque Deus separou a vida em luz e trevas, dia e noite. Quem está me entendendo? Significa, senhor e senhora que está aqui,
que se tu está vivendo dias bons, alegre-se, porque tu também vai viver dias ruins, trevas. Noite vai vir para todo mundo, porque é assim que Deus conta, entendeu? Luz e trevas. Tem dia que você vai ganhar dinheiro, tem dia que você vai perder o dinheiro, tem dia que você vai ter saúde, luz, tem dia que você vai ter trevas. Acordei doente, mas a Bíblia diz que as trevas não durarão para sempre na vida de ninguém. Eu vou dizer de novo: as trevas não durarão para sempre na vida de ninguém aqui. Senta aí, diga para o seu irmão: fica tranquilo, meu camarada. Se você está vivendo dias ruins, eles vão terminar. A Bíblia chama a noite de lágrimas e chama o dia de alegria. Salmo capítulo 30, se eu não estou enganado, versículo 5, olha o que o salmista diz. Quem está aprendendo? Quem está comigo? Quem está comigo? Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Dependência de Deus. Diga para o seu irmão, quando você procura: eu sou dependente de Deus. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Não, tem gente aí muito frio. Fala com o seu irmão: você está frio nesse calor. Diga para ele. Olha o que Deus está dizendo, que o favor de Deus está à vida, e Deus vai derramar favor aqui hoje. Não. Eu vou dizer de novo: Deus vai derramar o favor dele aqui hoje. Senta. Porque a sua ira dura só um momento. Pastor, parece que a ira de Deus está sobre mim, tudo dando errado. Vai durar só um momento. Porque o favor de Deus, no favor de Deus está a vida. Aí Deus chama a noite de choro. O choro pode durar uma noite. A noite para Deus é o choro. E o dia é a alegria. Mas a alegria virá. Porque noite nenhuma vai durar para sempre. A alegria de Deus virá ao amanhecer da tua vida. Quem aqui acredita que vai vir um dia bonito para você? Dá glória a Deus aí. Aleluia. Diga assim: noite. O que significa noite? Choro, dias ruins. A nossa vida é dividida entre noite e dia. Nenhuma das duas dura para sempre. Mas na noite é que nós crescemos. Vou dizer de novo: nem a noite, nem o dia dura para sempre. Mas é na noite que a gente cresce. Pergunta para mim, por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque ninguém aprende nada com alegria. Tudo que eu sei, eu aprendi com as lágrimas. A noite é um período em que eu e você não fomos feitos para viver nela. Vou te explicar. Os seus olhos foram criados por Deus para o dia. Tem luz, Ele te mostra a imagem. Não tem luz, Ele não te mostra nada. Porque os seus olhos foram criados para o dia e não para a noite. À noite, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Na noite eu sou completamente dependente da palavra de Deus para viver. E aí é que eu começo a crescer.
Quem está entendendo, levante a mão, por favor. A noite é o período em que a gente morre. Fala com seu irmão, todo dia de noite você morre. Fala com ele. Pastor, não entendi. Pergunta para mim assim, pastor. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Antes de você me fazer essa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta, pode ser? Quem tem medo da morte? Levanta a mão. Medo de morrer. Ô irmão, seja sincero, pelo amor de Deus. Se ela chegar com um facão ali te procurando na lista assim, você vai para o banheiro na hora e fala, não tô vindo no culto hoje não. O que é a morte? A Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia, que a morte é um sono. Sono. A Bíblia diz os que dormem no Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus despertou do sono os que dormiam. Morte é um sono. Por exemplo, se alguém te der um tiro aí agora, ou se o seu coração, se você ficar muito fraquinho, ficar desidratado, fraco, sabe o que vai te dar? Sono. Muito sono. Abre os olhos, filhinho, não dorme não. Abre o olho, não. Mas o sono é maior. Você fecha os olhos e simplesmente dorme. Isso é a morte. A morte é como um sono. Por exemplo, quer que eu te diga mais? Quem está aprendendo? O sono desconecta você do tempo. Todos os dias você é desconectado dessa realidade pelo sono. Como assim? Quem está comigo? Como assim? Tira seu relógio hoje à noite. Veja quantas horas. 10h30, estou indo dormir. Põe o relógio debaixo do travesseiro e dorme. Quando você acordar, procura saber as horas. Você não sabe se você dormiu 1 minuto ou se você dormiu 10 horas. Você não sabe de nada que aconteceu. De nada. 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 Compreende? De nada. Você não sabe. Tem gente que dormiu 15 minutos e fala, nossa, achei que eu tinha dormido 2 horas. Tem gente que dormiu 2 horas e fala, nossa, achei que tinha dormido 15 minutos. Com quem já aconteceu isso? Levanta a mão. Levanta a mão. Então fala com seu irmão, aquela noite você dormiu, você morreu. Fala com ele. Aquela noite você morreu. Só que é uma morte que você ressuscita de manhã. O barulho vem e você acorda. O sono da morte, quando você morrer, morri mesmo, podem te sacudir e te chamar, nenhuma voz humana pode te acordar. Diz a Bíblia que a única voz que vai te acordar depois que você morrer é a voz do seu Senhor. Quando ela chamar pelo teu nome, ela vai te acordar e você vai dizer, o interessante que aqueles que morrem em Cristo, quando Jesus chamar por ele, ele vai acordar. E ele não vai saber que tem 10 anos, 20 anos, 100 anos que ele morreu. Compreende? Ele vai achar que ele dormiu alguns minutos. Porque Deus vai cuidar de você completamente nas mãos dele. Deus, não tem jeito de eu continuar me aprofundando aí. Eu tenho que voltar para o texto. Quem é dependente de Deus, levanta a mão. Se você dormir hoje e Deus não quiser que você acorde, você pode lutar que você não acorda. Por exemplo, um índio que estava numa guerra há 1000 anos atrás, e ele tomou uma flechada e ele foi correndo, e de repente o índio não aguentou, sangrando, foi dando sono nele, sono, e ele morreu. No último dia, quando Deus o chamar, ele vai levantar e vai querer continuar correndo. Por quê? A última coisa que ele se lembra foi de alguém dando uma flechada nele. Ele dormiu como a gente dorme. Essa é a morte. Então pega na mão do irmão e diga para ele, se você é salvo em Jesus Cristo, não tenha medo da morte, porque você será guardado nos braços de Jesus. Você vai dormir o sono dos justos, até que Ele te desperte para viver fora do tempo, na eternidade. Quem vai viver, dá um glória a Deus aí. Então diga, luz. O que significa isso? Trevas são os dias ruins, os momentos ruins. Luz,
momentos bons. Significa que ninguém aqui nesse altar vai viver só luz, vai viver trevas, mas tenha certeza, elas vão terminar. Pastor, e se não terminar? Só não termina na vida daqueles que não são dependentes de Deus. Quem é dependente de Deus, a Bíblia diz que a dor, a tristeza, o choro pode durar uma noite inteira, mas essa noite vai acabar e a alegria virá pela manhã. Por isso eu sou dependente de Deus. Deixa eu perguntar, quem é dependente de Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Abraão teve uma madrugada sofrida. Abraão, a Bíblia diz que de madrugada ele tem uma visão de Deus. O que ele tem, pessoal? E na visão Deus diz para ele, Akedá. Akedá é um termo que aparece no hebraico somente aí. Akedá significa desamarre, desprenda, solte e prenda. Não entendi, eu vou explicar porque eu sou seu professor. Akedá, Deus aparece numa visão para Abraão de noite e diz, Abraão, e Abraão diz, eis-me aqui. Dependência de Deus é assim. Deus não precisa falar o seu nome duas vezes, uma vez. Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Na vida inteira de Abraão, sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? 4 vezes. Ele viveu 140 anos, Deus falou com ele 4 vezes. E ele foi obediente, por isso ele é o pai da fé, da obediência. Sabe quantas vezes Deus já falou com você na sua vida? Milhares de vezes. Deus fala mais conosco do que falava com Abraão, mas ele tinha mais obediência do que a gente tem. Esse é o diferencial. Nós esquecemos o que Deus fala. Abraão nunca esquecia o que Deus falava com ele. Por isso Deus chamou ele uma vez de madrugada e disse, Abraão. Ele acorda e diz, eis-me aqui. E Deus disse, Akedá, ou seja, desamarre aquilo que você ama do seu coração e amarre no meu altar. O quê? Pegue o filho que você ama, que está amarrado no seu coração, Isaac, a quem você ama, Akedá, desamarre ele do teu coração e amarre-o no meu altar. Sacrifica-o ali para mim. Olha o que Abraão tinha que fazer. Numa noite escura, a dor e a tristeza pode vir à noite. E ela vem à noite. Vai ter momentos em que você vai viver esses momentos de conflitos. Abraão tinha 100 anos, ou mais de 100 anos. Sara, sua esposa, mais de 100 anos. Deus se aproxima dele de madrugada, numa visão da noite. Não foi num púlpito, num altar, numa igreja como aqui. Foi na noite. Ele podia ter pensado, será que foi sonho ou realidade? Deus aparece para ele e diz uma vez. Porque Deus não é futriqueiro, Ele não fica falando 2 vezes com a gente. Ele fala uma vez e acabou. Ele apareceu de noite para Abraão e diz, pegue o teu filho Isaac, a quem tu amas, e Akedá, desamarre-o do teu coração e o amarre no meu altar, sacrifique-o ali. Noite triste aquela, noite de lágrimas aquela. Ele era casado com Sara. Sara, sua esposa, tinha 100 anos. E Deus não permite Abraão falar com ela. Deus não permite Abraão falar com ninguém. Deus falou com ele. Tem coisas que Deus só vai falar com você. Você vai estragar todas as vezes que você comentar com outras pessoas. Tem coisas que Deus vai falar especificamente contigo. Ele vai chamar você. Ele vai pedir para você. Ele quer de você. Ele não quer do seu marido, do seu filho, de ninguém. Ele quer de você. Abraão simboliza a fé. Sara era sua esposa, mas a história dela mostra que ela era incrédula. Todo homem, quando casa com uma mulher, os dois se transformam numa só carne, uma só pessoa. Abraão era uma só pessoa com Sara, só que metade dele era fé, metade era incredulidade. E Deus disse para Abraão, eu estou falando com a fé,
com você. Eu não estou falando com a incredulidade. Não acorde a incredulidade. Deixe ela continuar dormindo. Você vai cair pela manhã. Você é a fé. Todos nós somos divididos em fé e incredulidade. Quando a fé está acordada, a incredulidade está dormindo. Porque as duas não ficam acordadas juntos. Quando a fé dorme, a incredulidade acorda. Deus, quando fala comigo, Ele fala em fé. E Ele sempre me pede, não acorde sua incredulidade. Deixe ela dormindo. Aquela noite Abraão dependeu de Deus. Dependência total de Deus. A Bíblia diz que quando Deus o pede para sacrificar o seu filho Isaque de mais ou menos 30 anos. Não, pastor, 30 anos. Não, pastor, 30 anos tinha Isaque. Quando Deus mandou Abraão sacrificá-lo, a mesma idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão fica a noite inteira lutando. E ele acorda de manhã bem cedo. Não acorda a incredulidade. Ele acorda de manhã bem cedo e vai fazer o que Deus pediu. Quando Deus te pedir alguma coisa, acorde bem cedo e vai. Você quer ser como Abraão? Ele virou o homem mais rico, o mais importante, o mais bem-sucedido de toda a história bíblica. Se chama Abraão, pai de todos, pai de multidão. Abraão é chamado na Bíblia de o pai de todos. Fizeram um filme aí, colocaram o nome do cara de Odin e falaram pai de todos. Sabe, o Odin é o Abraão, pai de todos. Aquele lá representa. Isaque é representado por Thor. Ah, não, pastor, são comparações que fazem. Abraão é chamado de pai de multidões, pai de todos. Por que ele virou pai de todos? O homem mais rico. Porque dependência total de Deus. Ele levantou de manhã bem cedo e foi fazer o que Deus havia lhe pedido. Pega na mão do irmão e diga: a próxima vez que Deus te pedir alguma coisa, não acorde a incredulidade. Levanta cedo e faça o que Deus te pediu, e Ele vai te fazer, Ele vai te destacar. No meio de todos, você será honrado e destacado. Quem vai, aplauda a Jesus bem forte e dá um glória a Deus.